E quem que é esse meia tão misterioso que o Inter negocia? No dia de ontem, principalmente nessa última semana, começou muito a circular essa informação, essa especulação que o Inter estaria na Europa por parte do presidente Alessandro Barcelos, negociando a contratação de um meia armador no qual seria de lotar aeroporto. No vídeo de hoje eu quero te falar sobre essa situação, se existe alguma verdade nisso e sobre o meio que sim o Inter sonha. Outra coisa que eu quero conversar contigo também é sobre o Borré, que hoje, com sintomas gripais, com muita tosse no treino, não participou da atividade do Werder Bremen. Eu quero te falar um pouco mais sobre essa situação e sobre o que o pai do jogador e a irmã falaram sobre uma vinda para o Internacional. E também quero te falar sobre o Iago, que já pode assinar um pré-contrato com o Inter e é o lateral esquerdo hoje mais próximo de retornar ao Beira-Rio. Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Não esquece também de te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional, eu quero te falar aqui sobre uma primeira informação que saiu exatamente agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, que é sobre Robert Renan. O Inter, até que enfim, fechou a contratação do zagueiro de 21 anos do Zenit da Rússia. O empresário do jogador disse que só falta assinar. Foi exatamente a palavra que ele disse, está naquele famoso falta assinar. Como é que vai funcionar esse negócio que é bem complexo, diga-se de passagem? O Inter está contratando o Robert Renan por empréstimo de uma temporada. Salário na casa de 350 mil por mês, mais metas caso ele bata ali, gols, assistências, enfim, números jogados, jogos sem sofrer gols, até porque ele é um zagueiro, enfim. Mas a base do salário do Robert Renan é de 350 mil mensais, tá bom? Baita de um zagueiro, canhoto, 1,87 m de altura, jogador com seleção de base, vai estar agora no pré-olímpico junto com o Maurício com a seleção brasileira, dicas de passagem, inclusive vai desfocar o Inter nesse início do Campeonato Gaúcho, mas tem a parte ruim dessa negociação. Apesar de ser um empréstimo de um ano, na metade da temporada ele já tem um pré-acordo para ir para o West Ham na Inglaterra. E até por isso, ele tá vindo hoje pro Internacional. O Zenit queria vender ele diretamente pro West Ham, só que tá tendo algum imbróglio lá entre a Rússia e a Inglaterra que tá dando esse problema na negociação. E por isso que o Zenit vai ter que emprestar ele antes. E por isso o Inter é o clube que tá interessado e tá contratando. Mas o Inter não ia ser só uma barriga de aluguel, né? Até porque o Inter ficaria 6 meses com o jogador. A gente tá falando aí de Campeonato Gaúcho, ali alguns jogos Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americano, e depois perderia o zagueiro, que é um baita do jogador, inclusive chega, na minha opinião, para ser titular hoje da zaga do Inter. Não sei quem sai, mas ele vai ser titular certamente, porque é um baita do jogador. Mas o Inter não vai deixar de ser uma barriga de aluguel, porque possivelmente em julho ele vai deixar o Inter para ir para o West Ham na Inglaterra, para ir para a Premier League. Mas o Inter não vai sair de mão abanando nisso. O Inter vai ganhar uma taxa de vitrine. Saíram duas informações e eu vou dar o crédito para as duas. A primeira foi trazida pelo Bruno Bichecker, da Rádio Grenal, que disse que o Inter vai ganhar uma taxa de vitrine de 4 milhões de euros. A gente está falando aí de 20 milhões de reais só do Inter contratar esse jogador em julho, o Inter devolver ali para o Zenit para ele ser revendido para a equipe do West. A gente está falando de uma negociação de o Inter ganharia 20 milhões de reais a nada. Basicamente pagaria quase o Borré e o Alário. Mas tem a segunda informação, que é um valor bem menor que isso, que são 4 milhões de reais, em vez de 4 milhões de euros. E essa informação dos 4 milhões de reais é do empresário, do Robert Renan, que disse, olha, não é 4 milhões de euros a taxa de vitrine, é 4 milhões de reais. Tem uma outra situação também, todo mundo sabe que o Zenit está devendo uma dívida para o Inter, uma dívida do Yuri Alberto, dos 10% que naquela venda para o Corinthians tinha que ter sido repassado ao Inter, não foi. 3 milhões de euros. É o que o Zenit está devendo para o Inter. A gente está falando aí de 15 milhões de reais, que é ainda o saldo devedor da equipe russa. Não se sabe se pode estar incluso aí nesse valor do Robert Renan. O certo é um jogador que está chegando para o Inter por um ano de empréstimo e possivelmente em julho ele vai deixar o Inter, mas o Inter vai ganhar essa taxa de vitrine só de ter contratado o jogador, por exemplo. Mas que é um baita jogador, isso ninguém discute. O Inter ainda tenta um outro zagueiro nesta janela de transferências, porque o Inter vai perder 2 zagueiros. Rodrigo Moledo já saiu do Inter
e o Nico Hernandes. O Inter vai negociar em função da taxa de estrangeiros. E aí o Inter hoje no plantel só tem 4, que é o Vitão, Mercado, Igor Gomes e o De La Corte, que inclusive vai jogar a Copinha. Inclusive o Inter ganhou hoje por 6-0 o primeiro jogo da Copinha. Destaque para o Enzo, filho do Fernandão, que agora assumiu a função de segundo volante. Outra informação que eu quero trazer para vocês é para falar sobre o Iago, lateral esquerdo do Augsburg da Alemanha. Contrato termina em julho, não renova. O empresário dele me disse que ele não vai ficar lá na Alemanha e vai ficar livre no mercado. Ele tem uma preferência de voltar ao Internacional e o Inter tem interesse na contratação do Iago. O Inter tinha tentado um outro lateral, que era o Marlon do Cruzeiro, chegou a fazer uma proposta, inclusive eu noticiei isso, acho que no dia de hoje, ontem pela manhã eu trouxe essa informação do Marlon. Mas o Marlon não deu certo. O Cruzeiro quer 4 milhões de dólares para liberar o Marlon e aí o Inter não negocia por esses valores. Então o Iago, que é um nome que poderia chegar de graça, é um nome que estava, por exemplo, no continente europeu, jogou desde 2019, a gente está falando de um cara aí que jogou 5 anos na Europa, então é um jogador que chega aí já para ser titular e é um jogador que é identificado com o Inter. O Inter vai tentar fechar um pré-contrato, pode ser que ainda chegue nessa janela de transferências, mas mais certo seria seria uma vinda realmente para julho. E aí o Inter começaria esses primeiros 6 meses com o René, que não é ruim. E aí teria como uma segunda opção até mesmo o Tauan Lara e até outro jogador também que pode ali jogar na lateral esquerda, por exemplo, que é o Depena, a gente não sabe se ainda vai ser negociado. Outra situação que eu quero conversar com vocês é sobre o Borré, tá? Porque o Borré hoje novamente não se reapresentou no Werder Bremen. Segundo o Werder Bremen, ele tá com um resfriado. Foi o motivo dele não ter se reapresentado. Mas o fato é que hoje teve uma reunião lá na Alemanha. O Borré tá forçando a saída para vir agora para o Inter. O pai do jogador e a irmã conversaram com a revista Colorada e eles disseram que sim, confirmaram que existe essa reunião entre o Borré e o Werder Bremen para rescindir o seu contrato. E ele também disse que o Inter é um grande clube e seria muito legal se o Borré jogasse no Internacional. Palavras do pai do jogador. Então a gente já sabe que a família do Borré quer que ele venha realmente pro Inter, até para ele ficar mais próximo, né? A família dele, para quem não sabe, hoje mora na Colômbia, mas é bem mais próximo do que, por exemplo, ele morando na Alemanha. O Borré tá fazendo de tudo lá para ter uma liberação antecipada, mas o Werder Bremen tá fazendo o jogo duro, tá certo. É o principal dos jogadores deles nesse momento dentro do campeonato alemão. Eles estão querendo uma taxa de vitrine. Isso tá demorando um pouco a negociação. Inclusive com a chegada agora do Alário, que já tá confirmado para ser novo reforço do Inter, deve ser anunciado até o dia 8 de janeiro, a gente tá falando até daqui 5 dias deve ser anunciado a contratação do Lucas Alário. O Inter não descarta esperar o Borré até julho. Após a Copa América, ele chegaria ao Inter quando encerra o empréstimo dele com o Werder Bremen. Daí não precisa pagar nenhuma taxa de vitrine. E o Inter, como já tem esse acordo com o Eintracht Frankfurt, basicamente conseguiria o jogador na metade da temporada. Mas óbvio, o Inter quer esse jogador para agora. O Inter quer o Rafael Borré agora, principalmente porque o Inter quer ganhar um campeonato gaúcho. Outra situação que eu quero conversar com vocês é para falar sobre esse tal misterioso. Muito se falou nesses últimos dias que o Inter estaria negociando com um meio armador que seria de lotar aeroporto. E sim, o Inter tem interesse em um meio armador que seja de lotar aeroporto. Mas até o momento não existe nenhuma contratação encaminhada para esse tipo de situação. O presidente Alessandro Barcelos esteve na Europa, agora já está novamente no Brasil, e já conversou com algumas situações. A primeira foi fechar com o Fernando. A outra era resolver a situação lá na Alemanha com o Alário e ainda tentar adiantar essa situação, por exemplo, do Borré. Mas sim, o Inter negocia com o meio armador, no qual ainda não foi vazado. Todo mundo sabe que é o sonho da direção do Inter. Desde julho, o presidente Alessandro Barcelos liga de maneira contínua para ele, que é o Oscar. Esse é o sonho da direção do Inter. Só que hoje ele tem um contrato de 10 milhões por mês no Shanghai SIP, que é o time onde ele joga na China. Só que o contrato do Oscar termina em novembro desse ano. Então a gente está falando aqui 6 meses antes. A gente está falando um cara que agora lá que por junho já pode assinar um pré-contrato. Então o nome do Oscar é um nome que a gente pode tratar a partir de junho. Nesse momento, não existe possibilidade, mas o Inter negocia sim com a contratação de um meio armador. E eu não recebi ainda qual que é esse nome, recebi algumas pistas, recebi até alguns nomes, mas nenhum eu consegui confirmar certo se é esse mesmo jogador. Mas o certo é que o Inter negocia com esse jogador ainda. O Inter quer o meio armador para dividir as funções com o Alan Patrick e também com o Maurício, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixa o teu gostei, volto logo mais com novas informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!